Bom dia, Igreja de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um aqui presente. De verdade, aqui é o melhor lugar do mundo, onde nós podíamos estar nesta manhã. É aqui, junto dos irmãos, na presença de Deus e adorando esse Deus maravilhoso, Criador e sustentador de cada um de nós. O nosso tema hoje, cadê o negocinho? Como ser luz para o mundo. E é uma afirmativa que nós temos que conviver com ela, nós temos que aceitá-la, nós temos que vivenciá-la, nós temos que ser luz para o mundo. Há uma profecia, eu quero ler lá em Isaías, capítulo 49, Isaías 49, tem uma profecia sobre o servo do Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte: escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava, na sua bolsa. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu resplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Também farei de você uma luz para os gentios, luz para o mundo. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai e nosso Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do seu altar para agradecer ao Senhor por esse momento, um momento único, Senhor Deus, em que nós nos encontramos na sua presença. E no nome santo de Jesus pedimos perdão
Pedimos ao Senhor, Pai, que a sua graça seja com todos nós, seja com toda a sua igreja, e que nós possamos ser de verdade luz para as nações, luz para os gentios. Faça-nos, Senhor, brilhar esta luz, como ainda há pouco cantamos para o Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza, alivia-nos, Senhor Deus, daquilo que nos impede de sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que a nossa vida seja uma vida de luz, brilhante, translúcida, iluminando, Pai, todos aqueles que ainda estão em trevas. Obrigado por pertencermos à igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, por falar em luz, quando eu era criança, a nossa cidade, a energia elétrica de lá era chamada de força. Era uma cidade que tinha força. E o meu pai tinha um rádio. Coisa rara, meu pai tinha um rádio. E o irmão dele foi trabalhar em São Paulo e conseguiu comprar lá um rádio. Esse rádio é um RCA, coisa rara, o tamanho desse púlpito aqui. E nós tínhamos a força. O meu pai passou a ser um homem bem falado na cidade, porque ele tinha um rádio movido à força. Mas essa nossa força era igual um tomate. Era igual um tomate pendurado no teto das casas e nos 10 postes da rua. Não clareava nem o pé do poste. Mas era a força, era a luz que nós tínhamos. Às 9h da noite, o Dorgeval, vocês que vão ter filhos aí, podem escolher esse nome para pôr no seu filho, Dorgeval, né? Às 9h da noite ele apagava, ele desligava a usina que produzia essa luz. Ele era funcionário da prefeitura para isso. Ô irmãos, essa luz não prestava para nada. Era uma luz que não servia para nada. Ela não tocava o nosso rádio e nem iluminava a gente dentro de casa. Tinha que acender lamparina. Era uma luz insuficiente. Era uma luz insuficiente para o que se propõe uma luz. Não é? A luz tem o propósito de clarear, não é mesmo? Iluminar. Fazer com que as pessoas vejam onde estão. Fazer com que as pessoas vejam o que estão fazendo, com clareza, né? Fazer com que as pessoas vejam o caminho que estão seguindo e o caminho que têm que seguir. E é o nosso caso, não é? Como foi lido, é uma função para cada cristão, cada um de nós. E nós somos comparados, como nós vimos no texto, à luz. Porque temos que clarear, nós temos que iluminar, nós temos que mostrar o alvo a ser acertado pelas pessoas, que é o céu.
Nós temos que clarear a maneira da pessoa chegar na eternidade com Deus, passar a eternidade com Deus. A luz serve para isso, a nossa luz é determinada para esse fim. A luz que veio aqui na terra, o Senhor Jesus, Ele falou que Ele é a luz, e veio aqui na terra, e teve este propósito, e cumpriu este propósito até os nossos dias. E o mais importante de tudo, o que Ele fez é para que as pessoas vejam onde andam e como estão andando. Fez isso para nós, e nós vemos, nós sabemos, nós temos a clareza do que se passa à nossa volta, por causa do que Ele falou, iluminou a nossa vida. É o Senhor Jesus quem falou ao povo, no capítulo 8, João capítulo 8, versículo 12, Jesus falou, numa das poucas vezes em que está registrado na Bíblia, que Jesus fala ao mundo. Esse 8:12, João 8:12, é um desses poucos momentos em que ele fala isso. Porque a maioria das vezes Jesus fala aos discípulos. Aqui ele está falando ao mundo. Ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. João 8:12. E ele diz mais: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. O seguidor de Jesus terá a luz da vida. Então, como ser luz para o mundo? A resposta é fazer, é realizar, é tomar a atitude de ser como o Senhor Jesus está propondo. Quem me segue terá luz da vida. Luz gera luz, clareza. Ser luz para o mundo é ser seguidor do verdadeiro Jesus Cristo, que é a verdadeira luz. Ser luz para o mundo, executar o plano que Ele deixou para todos os seus discípulos. Ele é a luz que clareia, Ele é a luz que ilumina o mundo todo. E somente aquele que o segue terá a luz da vida. Nesse texto, presta atenção no verbo que ele está no futuro. Terá. O verbo está no futuro. Ser luz para o mundo é entender que nós somos chamados para sermos como Jesus Cristo é, luz do mundo. Somos chamados para isto. 1 Pedro 2,9 afirma que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então nós somos chamados para iluminar e transmitir vida eterna para as pessoas, mostrar o caminho, direcionar quem não sabe aonde está. Nós somos chamados para conduzir a vida eterna aquelas pessoas que estão nas trevas, estão perdidas. Nós somos convocados para tirar as confusões religiosas da cabeça das pessoas. As pessoas que buscam o verdadeiro caminho estão confusas, tem tantos caminhos. Nós temos que ser luz para iluminar o verdadeiro caminho. Quem é o verdadeiro caminho? João 14,6 fala, Jesus, né? Eu sou o caminho. Então, a luz de Cristo é para brilhar por nosso intermédio. Nós somos
bem-aventurados, felizes, quando nós prestamos para ser essa luz de Jesus. Aquela luz lá da minha cidade não prestava, mas nós temos que prestar para ser luz que Jesus espera de nós, a luz que Ele transmitiu para nós, a luz que busca e salva o perdido. Vocês lembram que isso foi falado lá na casa do Zaqueu? Não o nosso Zaqueu aqui, mas lá naquele lá de Jericó, né? Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio iluminar a vida de quem está perdido, salvando-o. Para buscar e salvar, trazer para a luz quem quer ser luz. Quem quer buscar e trazer para a luz alguém, tem que ser luz, tem que estar na luz. Ô irmãos, a minha pregação é daqui para lá, daqui para cá. A minha pregação não é daqui para lá, não, é daqui, porque eu me incluo. Eu estou nessa pregação. Irmãos, se nós não buscamos e nem salvamos perdido nenhum, é porque nós não somos luz. E Jesus falou que nós, os seus discípulos, somos luz do mundo. Será que Ele mentiu? Ou Ele enganou? Ou nós que precisamos examinar a nós mesmos? É nós que precisamos tomar atitude, nós é que precisamos ser corajosos o suficiente para brilhar, onde quer que nós estejamos. Está escrito aqui, a gente lê, fica emocionado e tal, mas e daí? Qual é a atitude que nós temos para fazer valer isso como Jesus espera? Jesus garantiu para os discípulos, e se nós somos discípulos, nós temos que ser luz, porque Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Vocês são para iluminar o caminho de quem está perdido, vocês são para clarear a mente de quem está confuso entre tanta religiosidade. Os milhões em trevas pedem luz, nós acabamos de cantar. E é verdade. Nós cantamos isso, não é mesmo? Mas cantamos também: dá-nos luz, a muito gloriosa luz de Jesus. Como nós podemos pedir uma coisa que nós já somos? Ou não somos? Vamos meditar um pouquinho aqui, que eu acho lindo, maravilhoso, João 1, de 1 a 5, vamos ler juntos? Eu estou lendo na NVI, olha que coisa linda. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Não derrota a luz. Nele, em Jesus, que é a palavra, estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Vamos ver se está aqui. Essa é a luz da minha cidade, vocês estão vendo alguma coisa? Era assim, uma luz imprestável, aí, mas de verdade era assim mesmo. E cobrava da gente todo mês. Conscientizar, ser luz para o mundo, conscientizar
daquilo que afirmou o Senhor Jesus aos seus discípulos. Vocês são a luz do mundo. Como ser luz para o mundo? Quando Jesus fala que Ele é a luz dos homens e que nós precisamos ser a luz dos homens, lá no texto grego está essa palavra, antropon. Antropon é aquilo que dá o significado para a antropologia que nós conhecemos. E antropologia é o quê? É o estudo do homem como um ser biológico, social e cultural. Isso é antropologia. É o que está nesse nome. Jesus é a luz para tudo isso na vida das pessoas, como um ser biológico, como um ser social, como um ser cultural. Irmãos, nós como discípulos daquele que é a palavra, nós temos que ser luz como Ele é luz, ou então nós não somos discípulos dele, porque Ele garantiu que os discípulos são luz. Em João 1,10 está escrito assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, versículo 11, mas os seus não o receberam. E João 5,43, Jesus fala: eu vim em nome do meu Pai. Eu vim em nome do meu Pai. Ele fala para aqueles líderes: e vocês não me aceitaram. Ele está falando para os judeus, aqueles que lideravam a congregação de Israel, a congregação do povo de Deus. Mas e nós, cristãos? Nós vamos fazer a mesma coisa que os judeus fizeram? Nós vamos agir como os judeus agiram? Rejeitar Jesus? Mesmo sabendo que Ele veio do céu? Eles disseram, vocês lembram do Nicodemos falando com Jesus? Nós sabemos que você é vindo do céu, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Então eles tinham plena consciência do que era Jesus, eles tinham toda a certeza de onde viera Jesus. Nós cristãos, nós sabemos quem é Jesus. Nós, a igreja, nós também sabemos de onde ele veio e nós temos a certeza de que Deus está com ele. Então, por que não brilhamos? Por que não brilhamos como ele disse que é para fazermos? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Mateus 5,16 nós lemos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Jesus garante em João 1,12: mas aos que o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem filhos de Deus. Igreja, somos nós temos esse poder, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos dele, porque nós nascemos da semente dele, nós temos o DNA dele, o DNA da palavra, da semente dele está em nós. Então, naturalmente nós temos que brilhar para as pessoas. Você está brilhando? Você está iluminando alguém? Está mostrando o caminho de luz de Jesus para alguma pessoa? Examine-se a si mesmo, irmão. O seu DNA espiritual é o mesmo DNA do Pai das luzes. Nós temos o mesmo DNA espiritual do Pai das luzes, que diz lá em Tiago, o Tiago falou no capítulo 1, versículo 17, o Pai das luzes, nele não há variação, nele não há mudança. Por que nós vamos mudar?
Os filhos têm por natureza o DNA do pai. E diz mais ainda Tiago 1,18. Olha o que Tiago coloca para nós, hein, irmãos? Segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então a palavra da verdade é quem nos gerou. Nós temos que entender isso. Ela nos chamou para sermos obedientes ao que Ele fala e ao que Ele manda, como Jesus o fez. João 12, 47, 50. João 12, versículo 47 a 50, irmãos. Uma coisa bem séria que nós precisamos observar aqui. Jesus fala: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Há um juiz para quem me rejeita, não aceita as minhas palavras. É a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Igreja, nós somos chamados, nós somos gerados para sermos assim, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Nós somos. Nós temos que ter coragem, nós temos que ser animados, nós temos que ser confiantes, que o poder não está em nós, não, nós não prestamos, mas o poder está na luz de Jesus que brilha através de nós. Essa luz tem que brilhar por nosso intermédio. Os milhões em trevas pedem luz. Nós estamos apagados, nós estamos igual a luz lá do Alto Rio Doce. Não podemos. Nós não precisamos ir para a cruz, como Jesus fez. Nós só precisamos obedecer e ser a luz que Ele espera que todos nós sejamos. O Senhor Jesus revelou também para o Nicodemos qual é a base do julgamento. Jesus revelou isso, segredo do céu que Jesus revelou para Nicodemos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz. João 3,19. Nós não podemos amar mais as trevas, nós temos que amar mais a Jesus, a luz da vida. É a luz de Cristo, é ela que mostrará abertamente naquele dia quais foram as nossas obras. Eu estava lembrando aqui da aula de crescimento espiritual, quando o Léo fez aquela suposição da nossa chegada lá no céu, aí vem um anjo com uma prancheta, né? Nome. Então, aí ele acha o nome. Por que você quer entrar aqui? Por que você quer vir para cá? A resposta é que nós não temos resposta, né? A resposta é óbvia, nós queremos entrar aí, né? Nós não vamos ter muita coisa aqui responder. Dê um motivo só para o qual você pode chegar até aqui. Você possa transpor essa porta aqui, né? Mas o Senhor Jesus afirma em Apocalipse 14, versículo 13, 63 anos depois que Jesus foi para o céu, Jesus afirma: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, porque eles descansarão das suas fadigas, porque as suas obras o acompanham. Qual é a obra que nós vamos mostrar lá na nossa chegada lá na porta?
Quais são as obras que nos acompanharão até a porta do céu? Para mostrarmos aquele anjo que lá estiver, se for assim, né? Porque nós nem entendemos como é que vai ser, né? Mas se for assim, quais são as obras que vão nos acompanhar? Mas Jesus fala aqui em Apocalipse 14:13, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. E graças a Deus que nós estamos no Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E nós, irmãos, nós queremos encerrar isso aqui, observando o que a igreja de Roma recebeu. Que ensinamento que a igreja de Roma recebeu. Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha só. Lá está escrito para aquela igreja e para nós também. Compreendam o tempo em que vivemos. Compreendam o tempo em que vivemos. É hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. A noite vem, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado o quê? As obras das trevas. E revistamo-nos da armadura da luz. A armadura da luz está com Jesus. Tudo que Ele diz, tudo que Ele ensina, a vida que Ele mostra e propõe para os seus discípulos. Vocês são a luz do mundo. Precisamos brilhar como luzeiros. O apóstolo Paulo falou isso lá para Filipenses, né? Filipenses 2,15, ele falou isso. Nós temos que ser como luzeiros no mundo. Vocês conhecem alguém que numa noite bonita de verão, céu limpo, totalmente estrelado, 9h30, 10 horas da noite, você olha para o céu, está aquela coisa toda pintadinha, toda iluminada com aqueles pontinhos maravilhosos de luz? Você conhece alguém, ou já conheceu alguém que olhou para aquilo ali e falou, que céu feio? Que céu horrível. Eu ainda não conheci ninguém. Todo mundo olha e diz, que céu lindo, que coisa maravilhosa. É assim que nós temos que ser. Filipenses 2,15 passa isso para nós. Nós temos que ser assim, né? Nós precisamos mudar enquanto há tempo. Ainda tem tempo de mudança, examinar a nós mesmos e ver qual é a luz que nós temos. Jesus ainda falou isso para nós. Para encerrar aqui, ó o que Jesus mostra para nós. Lucas 11:33. Lucas 11:33, veja que coisa linda que Jesus põe para nós aqui. Lucas 11:33, ele fala assim, ó, ninguém acende uma candeia, uma luz, né? Uma lamparina, e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. E olha a explicação que ele dá. Os olhos são a luz do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Você tem que ver boas coisas. Você tem que olhar sem preconceito. Você tem que olhar com a certeza de que está vendo coisas boas, coisas de Deus, não é? Mas quando forem maus, quando os teus olhos forem bons, igualmente todo o teu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado,
como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Quando você está sendo iluminado pela luz de Jesus, a verdadeira luz, a luz que veio a esse mundo e que o seu primeiro povo a rejeitou, nós como a igreja de Deus, o segundo povo de Deus, nós não podemos rejeitar. A luz de Jesus, a luz da vida, brilhe em cada um de nós, onde quer que estejamos, que nós sejamos mudados, que nós sejamos diferenciados a partir, já que nós estamos propondo mudanças eficazes, mudanças eficientes num ano novo, que essas mudanças aconteçam em cada um de nós, para que onde estivermos nós possamos brilhar, refletir que nós somos luz de Jesus. Ele afirmou: nós somos luz, e a luz é de Jesus. Deus abençoe a igreja, e se há alguém que queira uma oração, o presbitério vai estar aqui na frente, e mais alguns irmãos, para orar por quem sentir necessidade de oração. Deus abençoe.